que você tem para cobrar dessa pessoa? Você tem lá uma nota promissória, um cheque, Uma nota Que fiscal. nem a gente disse antes, tudo tu precisa de prova, né? Não, a gente A fica... notificação É o extrajudicial primeiro do passo. escritório de advocacia já dá uma balanceada, uma Normalmente a balançada gente dá um sustinho, no é o que a devedor. gente sempre diz. A gente prefere sempre fazer o extrajudicial antes para não... É isso aí. E Pra às não vezes envolver- funciona. Para não envolver o judiciário, porque às vezes assim, ó, vamos dizer, eu sei, R$ 100 para mim pode ser muito dinheiro, para ti não pode ser nada. Mas no momento que eu envolver o judiciário, eu vou ter custas sobre esse processo. E às vezes essas custas são 3 vezes o valor do que a pessoa efetivamente me deve. Então, até que ponto isso vale a pena? Claro, eu tenho meios, tu tem o juizado especial cível, que é o juizado das pequenas causas, que tu não tem custas, mas às vezes, assim, tu tem que comprovar renda, o valor da causa tem que ser um limite, mas é que nem eu disse antes, para mim, 40 mil pode ser muito dinheiro, mas para alguém, 40 mil é trocado. Só que sobre 40 mil, eu tenho que pagar, às vezes, 1%, 2%, dependendo do estado que é, sobre o valor da causa, só de custas iniciais. Então, para eu entrar com o processo, não é assim, ai, juiz, tá aqui, ó. Tó, vai. Eu tenho que pagar custas, eu tenho que fazer. Ou que nem a Kelly falou, né? Às vezes vale a pena tu fazer um due diligence disso, porque às vezes tu vai entrar com o processo, tu não encontra o devedor, porque o pessoal ama sumir. Mas assim, é amar valendo. Assim, não é pouco. Então, às vezes tu fica assim, 4, 5, 6 anos tentando só encontrar o devedor. Então, sobre toda vez que um oficial de justiça sai no fórum e tenta achar o fulaninho, eu tenho custas para pagar. É mesmo? É. E considerando ainda que no juizado de pequenas causas a gente não consegue citar a parte por edital. Tu gera mais um empecilho grande ainda. Porque aí, quando assim, tu esgota todas as opções que tu tem. Tu fez pesquisa de localização do devedor perante banco, registro de imóveis, Detran, concessionárias de luz, internet, tudo isso aí. Quando tu esgota essa alternativa, tu pode pedir o edital, porque simplesmente tu tá dizendo pro juiz: eu não sei onde diabos esse cara tá. Eu não consigo achar, sumiu. Então ele diz assim, ó, ele posta lá no jornalzinho dizendo: fulano, tu tem 20 dias querendo responder, senão vai ser nomeado um defensor público e ele vai atuar por ti nos teus direitos. E aí a gente consegue chegar finalmente Na execução em si, né? buscar os bens daquele devedor, tentar encontrar os. Às vezes, assim, ai, não é porque o advogado não faz o trabalho. Às vezes, o trabalho do advogado é muito superior, porque, assim, não é só me dizer, ai, Vitória, eu sei que ele tá lá. Tá, mas o oficial de justiça, às vezes, quando o oficial de justiça vai lá, ele não tá lá. Aí a gente pede por hora certa, que o oficial de justiça, então, diz assim, ó, horário X que tu tá me dizendo que ele tá lá, eu vou lá. Aí, naquele maldito dia, ele não tá lá. E aí tu fica nessa volta, e nessa volta, e toda vez que o oficial de justiça de novo sai. É um valor. E aí tu vai. Aí o fulano, Quantas vezes o oficial de justiça vai? quantas vezes tu pedir? Se eu disser que agora, se eu disser que agora eu achei o cara lá em São Paulo, aí nós temos um outro pepino. Tem que Porque pagar uma- não, porque eu vou ter que fazer uma carta precatória para São Paulo. Carta precatória. É tipo assim, o juiz daqui diz assim: eu não tenho jurisdição para cumprir o ato lá. Eu preciso que o juiz de lá cumpra por mim. Então, se expede um outro processo lá para o juiz simplesmente dizer assim: o meu oficial de justiça do estado de São Paulo vai na cidade ali e cumpre o mandado. Vi, fala um pouquinho sobre as medidas que a gente tem ali, Sinib, Serasa-Ajude. Tem agora, né? A gente sabe que antigamente o Bacen. Eu acho engraçado essas siglas, né? Tem horas que É que é um programa, vamos dizer assim, é um programa. Que antigamente o nome do programa era Bacenjude. Então, tudo que tu tinha em banco, e eu dizia assim, antigamente era o Bacenjude. Então, ele pegava tudo dos bancos oficiais que existiam. Banco oficial, o que que era? Não existia Nubank, não existia C6, não existia corretora de cartão de crédito, não existia essas corretoras de investimento e tudo mais. Então, assim, ó, Banco do Brasil, Caixa, esses bancos, vamos dizer assim, seguros. Os tradicionais. Os tradicionais. Então ele pegava tudo que tava ali. Aí existiu uma boa alma que ele criou o Cisbajute. É a versão melhorada 2.0 que a gente chama. Então, assim, investimentos, maquininha de cartão de crédito,
Nubank, C6, Banco Inter, todos esses bancos que antigamente não eram efetivamente regulamentados, pega tudo. Então, é porque o que aconteceu? Assim, com o Até tempo. ações, fazendo um parênteses, dependendo da carteira de tipo de ações, pega ações. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? O devedor, ele às vezes, ele é inteligente, né? É ligeiro, né? Então, assim, sabendo dessa questão ali de que, bom, a penhora online de valores, ele só se dá em bancos tradicionais, então o que faziam? Bom, investia em bolsa de valores, fazia um investimento nesses bancos digitais, nessas carteiras aí, como XP, por exemplo, que são investimentos, tu pode ter lá o valor que tu quiser e não pegava. Então, assim, às vezes ele tava devendo, assim, horrores, mas ele estava com a conta dele lá de investimento bem gordinha, porque o Bacenjude não alcançava aquilo. Então, o que aconteceu? Vendo todas essas, né, necessidades, o próprio, né, Poder Judiciário acabou por desenvolver essa segunda ferramenta, que é o Sisbajude, que, inclusive, ele vai além do que os bancos tradicionais... Mas e a poupança? O pessoal dizer que não tinha como mexer. É que assim, Por que eu tô falando? Né? Essa questão da poupança é bem mudou recentemente. interessante. Porque era moda, o cara ficava devendo pra Deus, todo mundo botava dinheiro na poupança, um abraço. É até 40 salários mínimos em tese, é impenhorável. Só que o que acontece que se criou um instituto? Como em tese. Em tese. A letra da lei diz que até 40 salários mínimos em conta poupança é impenhorável. O depende vem de decisões judiciais. Que foram adaptando depois. Isso aí. Por quê? Tem gente que usa a conta poupança como se fosse conta corrente. Isso aí. A maior parte das pessoas que devem eu conheço. Só que o que acontece que tem juiz entendendo, se a conta poupança existe movimentações, ela não tem mais um instituto de poupar. Ela é conta. Ela é conta de livre transferência. Mas o que é movimentação? Movimentação assim, ó. Porque quando tu vai me dizer que isso é impenhorável, tu tem que me juntar um extrato bancário. Só que assim, ó, Pix para fulana, paguei conta aqui, fiz não sei o que, transferência para cortar o cabelo, fui no barbeiro, paguei com a conta poupança, fui no mercado. Isso não é conta poupança. É Tu tá literalmente movimentando. utilizar a conta poupança. Como fins de conta corrente. Aí, né? Poupança é para poupar, não para gastar. A ideia seria pensando, tipo, o cara vai poupar pra pagar o calote. Né? Nem isso, às vezes tu poupa porque assim, até 40 salários mínimos se entende que tu teria uma segurança de vida, é uma reserva de emergência, só que no momento assim, eu tenho 20 mil reais na conta, só que tipo assim, ó, todo mês eu gasto 5 e vou tirando dessa conta, não é a tua conta não é utilizada para poupar, para guardar, para fins de segurança, isso é movimentação bancária, então isso é uma conta corrente. E daí o que acontece, né? Juntando um extrato bancário onde comprova que o devedor, ele faz toda a movimentação dele através daquela ali. Procurando essas coisinhas pra né? Ó, aqui dá pra... Mas esse é o papel do advogado. Mas essa é só uma É só a cereja. Aí isso aqui tem gente exatamente que faz o contrário, que tem conta corrente, mas guarda dinheiro na conta corrente. Então o juiz pode entender que isso é fins de poupar. Tu tem os dois lados da moeda. Na verdade, assim, o que acontece é que tem muita gente que acaba vinculando ao nome da conta, né? Conta corrente e conta poupança. Mas judicialmente, não, se avalia efetivamente para que serve, de como se está sendo utilizada aquela conta. Isso aí. O uso de dinheiro, isso aí. Eu acho que assim, que a ferramenta mais importante é o Serasa Ajude. Porque agora veio, né, essa leva do Serasa Ajude, né, porque quando efetivamente tu tem lá o teu CPF sujo, né, o tal famoso nome sujo, é que o devedor ele se apresenta apresenta uma proposta de pagamento da dívida. Tem que expor. Assim, ó, dá pra te pegar a certidão e protestar, efetivamente. Tu cria a ação, vamos dizer assim, um linguajar mais comum, vira um protesto. Então quer dizer que dá pra comprar tudo. Se o cara escreveu no papel de pão que ele deve... E tá assinado embaixo, sim.
Sim, claro, que daí tem essa. Na verdade, assim, ó. Discutir judicialmente, isso chegar aí. numa sentença para depois executar. Isso aí. Mas, É que a gente tem ritos de cobrança diferentes. É importante que as pessoas entendam assim que quando tu tem um título executivo extrajudicial, tu já entra no juízo com uma ação de execução demandando diretamente nos bens da pessoa. Quando tu não tem um título executivo extrajudicial, quando tu tem que comprovar para o juiz que tu tem que cobrar aquela pessoa que aquela pessoa efetivamente te deve, tu vai precisar entrar com um processo, que o processo vai correr com as provas até uma sentença. E essa sentença é que vai ser o título executivo que vai conseguir efetivamente cobrar. Não é tão simples quanto Então parece. quer dizer que o contrato é melhor que o papel de pão, porque descomplica. Se tiver assinado por por duas duas testemunhas. Então, tudo tu tem Lembrando disso. requisitos. Tá. Inclusive, A lei determina, assim, ela tem lá um rol do que são títulos executivos extrajudiciais. Tá? Então, ela vai falar o cheque, a letra de câmbio, a nota promissória, o contrato ou o documento E a lei determina assinado um entre as prazo partes. para que se execute esses títulos. Isso aí. Duplicata, cheque, nota promissória, Documento. letra de câmbio E o contrato documentos, assinado com isso. E se você não demandar em juízo nesse tempo que está lá na legislação, aí, novamente, esse título ele perde a eficácia, né? Ele não é mais um título executivo extrajudicial, ele é uma prova da dívida, e aí vai ter que demandar em juízo até conseguir uma sentença para depois poder executar. E Por se exemplo, passar ainda esse é o vamos prazo lá. desse segundo, né? Porque tu tem duas chances, vamos dizer assim. Tu tem uma execução e se tu não fizer no tempo, tu pode fazer uma monitória. E se tu não fizer depois daqui, tu não pode mais fazer Exatamente. nada. Vamos lá, Aí vou eu pegar falo, um cheque. caducou. Pega lá. Pega um cheque. Pega um cheque. Pega um Que o cheque. cheque eu acho que é mais Todo complicado mundo de sabe o explicar. prazo para cobrar uma dívida aí. É. 5 anos. 5 anos. Isso é fato, não é mito, isso é fato. Isso é Isso aí, é fato. fato. É fato, não Se tem o o que cara falar. tá me devendo há mais de 5 anos, né? Daí Se tu ferrou. Se... senta e chora. Só se tu quiser cobrar extra A menos que judicial, né? consiga, por exemplo, de maneira extrajudicial, fazer com que ele reconheça e assine um termo de confissão de dívida, Aí tu reconhecendo renova aquela dívida. E Isso aí. mais pra frente. É que nem a gente diz. Aí entra a questão assim, até que ponto vale a pena tu entrar com o processo?